Olá, bom dia. Bem, gente, eu vou aproveitar para contar logo o segundo sonho que eu tive, que é o motivo por eu estar gravando esse vídeo, tá? O primeiro vídeo foi postado, tá? Eu vou postar agora. E esse logo em sequência, que um segundo sonho que eu tive agora. Desses que foram mais assim alinhados, vamos dizer assim, mais diretos comigo, tá? Os outros, eles foram assim, mais de diálogo, né? De entendimento, de explicação, mas aí é uma coisa que é comigo, né? É um trabalho interno que ele faz comigo. Mas esses outros, aquele primeiro sonho foi de revelação, tá? Mas esse segundo sonho, ele não foi nesse sentido de revelação, ele foi comigo, só que eu acho que nesse momento é muito válido falar, porque foi a partir desse sonho que eu comecei a minha missão nesse sentido, tá? Que até então eu vivia minha vida como qualquer outra pessoa, naturalmente, estudo, trabalho, tenho minha família, né? Então, eu ficava não me focava nisso, nessa questão mais espiritual da coisa, né? Então, esse sonho que eu tive, ele foi bem recentemente, ele falava assim, que era um finalzinho de tarde, e nesse final de tarde, tava bem quente, assim, eu lembro. Eu tinha, assim, parece que chegado da escola, alguma coisa do tipo. E eu estava num grupo de amigos. E aí Deus, nesse sonho, ele me chamava assim para um canto, né? Porque ele ia me mostrar uma coisa. E aí eu falei, opa, vou lá. Quando eu cheguei assim, distante das pessoas que estavam lá conversando, né? Os amigos, a gente chegou e ele me mostrou assim o céu. E no céu tinha um sol, assim, dessa mesma direção que eu estou mostrando. Me mostrava o sol. E aí esse sol, quando eu olhava assim, eu via que ele não estava normal. Ele estava bem laranja, bem laranjão mesmo. E ele estava imenso assim, bem grandão. E muito calor, eu não conseguia nem enxergar. Ele que me auxiliava, né, para eu conseguir enxergar o sol, que eu não conseguia nem enxergar. De tão iluminado que estava, vermelho e quente e enorme, assim, enorme, enorme, enorme. E aí eu fiquei ali, né, só olhando, e ele falou bem assim, com uma voz bem brava comigo, tá? Ele estava bem bravo. Ele falou assim, você tá vendo, Jaqueline, aquele sol? Pois é, aquele sol, ele tá se aproximando da Terra. Isso aí foi o que ele me disse. E ele vai queimar a terra, vai começar a derreter as geleiras e, a terra ela vai começar a se inundar por conta desse sol, né? Super quente, queimando tudo, e ia queimar as geleiras e ia inundar a terra. Ia começar a inundar a terra, ia dar enchente, essas coisas, porque ia estar muito quente a terra. E aí ele disse que em um outro momento, né,
depois dessa fase de derreter geleira e tudo mais, da terra tá ficando bem inundada, ia começar a queimar a terra e quem habitava ela. Ia queimar literalmente. Queimar, né? Jogar assim uma folha de papel no fogareiro. Tipo isso, queimar mesmo. E ali eu já fiquei, né? Opa, o, o, quem tá me contando, né? Isso. Não é qualquer pessoa. O negócio vai ser punk aqui. E aí ele falou aqui, né? Jaqueline, bem bravo comigo. Se alinhe, porque eu estou aí me pegou. Eu já tava, né? Eu já tava tendo mini fatos, vamos dizer assim, quando ele me contou que o sol ia queimar a terra, né? E todos que habitavam nela. E quando ele falou assim, Jaqueline, se alinhe. Ele falou assim pra mim, se alinhe, porque eu vou tocar, e aí eu falo com todo meu coração, porque foi ele que me passou, eu vou tocar minha última, vou dar meu último sinal, vou tocar minha última trombeta. E aí quando eu escutar aquilo, tá, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia, não sabia nem o que era trombeta, nem o que era esse último sinal. E ok, né? E aí ele me despertou para isso. Ele falou, se alinhe, porque na Terra, e aí ele falou isso, na Terra só tem dois tipos de pessoas. Tem ou os meus anjos que eu enviei, ou os pecadores que vão queimar com esse sol. Então era para eu mesma assim me desesperar. Isso foi para mim, tá? Não foi um recado. Eu tô passando esse recado como bônus aí pra gente, né? Que eu tô inclusa no meio. Ele falou assim, que se você não é anjo aqui na terra, você é o quê? Você é pecador. Pelo que eu entendi, os dele já estão com ele, né? Os que caminham com ele já estão junto dele. E que aqui na terra já vão ser os queimados. Só que é aquela, né? Pelo que ele é tão misericordioso que ele continua ainda falando, vem, vem, vem que vai acabar. Então é isso que ele me falou, entendeu? Ele falou, vem, 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 Jaqueline, que vai acabar tudo. O que tu tá fazendo aí, menino? Tu ainda tá brincando aí com fogo, é? E eu, opa, não, desculpa, pai, eu não tinha percebido que eu tava brincando com fogo, eu não tinha percebido que eu não tava no teu caminho. Por algum motivo eu não tinha percebido. Apesar de eu ser bem desperta espiritualmente, eu ainda sou bem, né, desligada. Que eu não percebi. E aí ele falou assim, que era o último sinal dele, como eu havia falado, que era para eu me despertar. E aí eu falei, poxa, mas eu sou alinhada, né? Ele falou que era para eu me alinhar. Eu já sou alinhada, eu não faço nada de errado, não estou fazendo nada de errado, não estou pecando, não estou na promiscuidade, eu estou vivendo aquela vida assim, bem, bem neutra, né? Não estou. E aí, pelo que eu vi, era esse o erro, que eu era neutra. E para ele não pode ser neutro. E para completar, eu fazia, eu praticava, né? Na época desse sonho, eu praticava yoga, né? E eu não sabia que yoga, quando eu entrei na yoga, foi para relaxamento, bem-estar, curar a ansiedade, né? E essas coisas. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que a gente cantava mantras, né? Como é que fala? Tipo, cantava mantras,
a gente fazia reverência a outros deuses, que para mim não tinha nada demais, né? Nessa minha ótica de que eu acreditava que Deus era tudo mesmo, entendeu? Não tinha esse viés de Jesus, não. Era uma ótica assim bem geral, sabe? Que Deus é tudo e Deus está no bem, está no seu coração. Eu sempre fui meio que dessa ótica. Então eu não via problema em fazer yoga, problema nenhum, me identificava, inclusive, ia adentrando nesse mundo, né? Ia me tornar professora, mas aí eu percebi, opa, ele tá falando que eu não tô alinhada, deve ser o yoga, né? Também. E aí, quando ele fala assim, eu sei que os sinais serão dados, né? Tipo assim, não vai, ele não vai, tipo, tu vai acordar e vai, e aí, e agora? Não, ele vai começar a mandar sinais, sinais e sinais. E aí, continuando o sonho, né? Que eu vou finalizar com o que eu ia falar agora, ele pedia para eu sair de casa. Eu estava deitada na rede da casa da minha mãe e tinha assim umas imagens de santo, né? Que a minha família é da vertente católica e a minha mãe tem quadros de santos em casa. E aí eu vi os quadros de santo e eu vi uma coisa assim por trás, se é que você me entende, os negócios que não eram bons por trás dessas imagens, né? Tipo, junto com essas imagens. E aí ele falava, sai daí que, tipo assim, pra eu me libertar, entendeu? E aí eu tentava sair, eu lembro que eu tentava sair e não conseguia, porque tinha uma coisa assim que me puxava, eu tentava sair da casa, né? E aquela coisa me puxava, mas aí com muita luta eu consegui sair, graças a Deus. E na frente de casa tinha um carro, e aí eu não sei nem dirigir muito bem, mas aí eu fui lembrando como é que dirigia e fui subindo as ladeiras, fui subindo, fui parar em uma igreja, e aí nessa igreja que foi que Deus me levou, tá? O próprio me levou. Ele me levava nessa igreja e nessa igreja tinha tido uma inundação. Eu lembro assim que ela tinha esvaziado, sabe? A inundação tinha baixado e eu via só as marcas assim da lama, da água que tinha chegado assim até o topo da igreja. Não sei, tinha se alagado tudo. E aí tinham 3 pessoas que foram puxadas por essa água, essa inundação. 3 pessoas se afogaram, vamos dizer assim. E tinham 2 mulheres lá que estavam relatando que elas tinham sido as afogadas e que o terceiro homem a terceira pessoa era um homem e tinha morrido nesse afogamento. E aí elas falavam assim, nossa, mas nós 3 nos afogamos iguais, né? Igualmente nos afogamos e o fulano morreu e a gente não, né? O que houve com fulano? O fulano morreu nesse afogamento e a gente escapou. E elas alegres porque tinham escapado. E aí Deus me falava, Deus falou para mim bem assim, você tá vendo aquele homem? Aquele homem, ele foi, ele era alinhado de acordo com os meus preceitos, de acordo com aquilo que eu aprovo, e ele foi arrebatado. E aí eu na minha cabeça, arrebatado, né? Quando eu acordar, eu vou pesquisar o que que é a ser arrebatado, é morrer. Para mim era morrer, né? Naquele sentido. Será levado por mim? Não sei. Aí eu ok. Aí eu acho que nesse momento eu acordei. Então, a partir disso, eu fui ler a Bíblia, né? Fui procurar no Google sobre o que era arrebatamento de Deus, né?
sobre o que era esse chamado de Deus, essas trombetas, esses avisos do fim do mundo. Aí eu comecei a pesquisar se já tinham descoberto alguma coisa sobre o Sol, que o Sol estava aumentando de tamanho, que o Sol... Porque, segundo Deus me falava lá, as pessoas não estavam percebendo nada, nada, nada. Estava todo mundo vivendo sua vida e as pessoas não estavam percebendo nada. Mas os sinais estavam sendo dados, assim ele me falava. E eu comecei a ler a Bíblia, né? Fui lá, comecei por Apocalipse, vi lá a questão das trombetas, pesquisei sobre arrebatamento, né? Que é citado por João, Daniel também, parece lá no Antigo Testamento. Então, umas coisas foram ditas aí na Bíblia. Eu comecei a seguir a Bíblia como um manual de instrução. E sobre o yoga, né, eu não voltei a fazer yoga porque eu li lá também que não era nos mandamentos de Deus, né, ele fala assim, que nós fomos salvos, lá na Bíblia ele diz, né, nós fomos salvos por Jesus na cruz do Calvário, né? No momento que ele morreu na cruz por nós, ele nos salvou do pecado, lá que era de Adão e Eva, lá de Gênesis, né? Da criação do mundo e tudo mais. E eu era aquela pessoa que nunca tinha lido a Bíblia, né? Lendo essas coisas. Para mim, assim, meus olhos parecem, meu Deus do céu, tá tudo aqui. E quando eu comecei a ver que nós fomos salvos por Jesus, só que a gente precisava crer, né, que ele era nosso Salvador, que ele tinha vindo à Terra e obedecer os mandamentos de Deus, né? E aí eu vi lá nos mandamentos, eu vi assim por alto, né? Quando eu era criança, na igreja, eu via por alto, mas não acho que não tomava para mim como verdade e tudo mais. Aquela coisa, né? De ser neutro a todo custo, né? E aí eu vi lá que não era para adorar outros deuses, a não ser ele, né? Que era para adorar somente ele e não outros deuses. Então foi por causa disso que eu saí do yoga. E inclusive quando eu saí, a minha vida melhorou muito porque eu me alinhei de fato com Deus, eu entreguei, né? Eu cheguei com ele, conversei com ele e falei, Deus, está aqui minha vida. Eu entrego em tuas mãos, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Todo dia eu converso com ele. E o Senhor faz na minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor que sabe de tudo. Eu estou aqui para te servir. E mande os sinais, sabe? Eu estou atendendo os sinais, eu estou percebendo os sinais. Pode me mandar os sinais, pode conversar comigo. Eu estou aqui, estou alinhada 100%. E se eu estiver fazendo alguma coisa que não te agrade, pode falar comigo, que eu vou me consertar. Então foi assim que eu passei a ser uma cristã, né? Eu não era cristã, lembrando, eu acreditava assim numa coisa mais geral, que nem eu havia falado, mas aceitar Jesus Cristo mesmo, eu acreditava em Deus, tá? Mas assim, Jesus Cristo, assim, eu não sei por qual motivo eu não acreditava, assim, essas coisas. E aí eu comecei a acreditar em Jesus Cristo, que Jesus Cristo, né, veio, é o Filho de Deus, foi mandado por Deus, encarnado por Deus, né, em forma de homem. E a partir disso eu me aproximei dele, tá? Eu me direcionei para ele. Eu falei, opa, nada mais importa dessas outras coisas, eu vou levar a vida, óbvio, eu tenho que trabalhar, estudar, cuidar da minha família, normal. Mas em primeiro lugar aqui é Deus.
Primeiro lugar é Deus e eu vou usar ele com propósito sempre. E não é de sentido religioso, tá? Não tem a ver com igreja X, Y, Z, não tem a ver com isso, tem a ver com o meu coração. Eu não frequento igreja, geralmente eu não frequento igreja. É o meu coração, com a minha missão, com Deus Pai e Jesus, né, como nosso herdeiro, né? O herdeiro desse mundo e nós como co-herdeiros junto com ele, se quisermos aí sermos salvos, né? Então assim, gente, parece assim muita coisa de outro mundo, mas a partir do momento que eu tive isso, eu percebi que faz muito sentido, sabe? Essas coisas que eu sonhei, com as coisas que estão escritas, elas na verdade, elas são as coisas que mais fazem sentido, sabe? As coisas que mais têm coerência com tudo, assim, parece uma coisa assim, por isso que chama de despertar. Você acorda assim, diz, opa, a verdade é essa aqui, não era aquela que eu vivi. Então, assim, não tem a ver com ideologia religiosa, nada disso. Tem a ver, assim, com direcionamento. Seu direcionamento tá para onde? Então, eu tô tomando um direcionamento de ler a Bíblia todos os dias, né? Para eu vamos dizer, me apropriar, né, dessas coisas. E eu agradeço muito, né? Sou muito grata a Deus por esse chamado, por ele ter me alertado, né? Porque ele me chamou e falou, vem morar comigo, porque do jeito que você tá aí, você tá na perdição. E aí, opa. E a outra coisa, além desse chamado, foi de ter me alertado, né? Para esse fim do mundo que ele me mostrou e de não ficar em cima do muro, não ser neutro, né? E sim ser uma pessoa alinhada com Jesus Cristo. Eu acho que é isso aí que eu ia falar. Jesus Cristo é o caminho, é nesse sentido, entendeu? Aceitar Jesus. É isso aí, é aceitar Jesus. Eu não sabia disso. Eu fui alertada para isso. Por Deus falando comigo de aceitar Jesus, porque é Ele que é herdeiro deste mundo por direito e nós, se quisermos sermos salvos, seremos co-herdeiros junto com Ele, né? Depois que acabar tudo, Ele vai repaginar isso aqui nesse mundo mesmo, nessa terra mesmo, e vai vir com os dele, que já estão com ele, lembrando, tá? Gente, os dele já estão com ele, de acordo com o que ele me falou. Eu sei assim que tem pré-tribulacionistas, pós, eu sei. Mas pelo que ele me falou, ele falou, acorda que já tá ficando para trás, quem ficar para trás vai enfrentar aí a grande tribulação e tudo mais. Ele falou nesse sentido, né? E aí, concomitante a isso, eu alerto também que eu tive um outro sonho depois desse, que foi ele me mostrando um avião imenso. E aí eu emendo logo com esse vídeo, porque eu não vou ter tempo depois de gravar. Eu estou de férias do trabalho, aproveitando que ninguém está em casa, e eu não tenho esse tempo livre, tá? Então eu vou aproveitar para falar logo o que eu tenho de falar, para não deixar para depois e depois não gravar e, né, é pior. Então, eu vou gravar aqui a terceira parte, tá?
E aí, se você quiser saber sobre essa terceira parte, que eu vou falar sobre a revelação do anticristo, que eu nem sabia também. Mas eu, depois de ler, de acordo com esse sonho que eu tive, foi que eu descobri o que era de fato isso. Então, se você quiser saber, é só assistir a terceira parte que está nesse mesmo canal, tá?